Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que eu escuto muito. É possível melhorar o listening escutando mesmo sem entender nada? A resposta curta é não, não é possível. Porque para aprender nós precisamos de input compreensível, ou seja, a gente precisa entender o que a gente está escutando. Então, se hoje eu começar a escutar rádio em japonês, sem saber nenhuma palavra de japonês e só fazer isso, só escutar rádio, daqui a um ano eu vou continuar não sabendo nenhuma palavra de japonês. Mas recentemente eu tive uma experiência interessante que me fez pensar mais sobre esse assunto. Eu fiz uma aula de yoga em grego, e eu não sei nada de yoga e muito menos de grego, não falo nenhuma palavra de grego. A aula foi super divertida, mesmo eu não entendendo nada, eu consegui acompanhar, claro, porque eu estava vendo o que o instrutor estava fazendo. E essa experiência me fez pensar sobre alguns pontos importantes sobre o listening. E o primeiro ponto é não subestime a ajuda visual na hora de entender, para ajudar você a começar a entender um novo idioma. Muitas pessoas começam a praticar o listening e querem ir direto para podcast, rádio, só com áudio, mesmo sem ter um vocabulário suficiente para entender o que está sendo dito. E aí se frustram porque não conseguem entender nada e param de ouvir, param de praticar o listening em geral. Nada contra podcast e rádio, são ótimos para quem já tem um vocabulário suficiente, conhecimento suficiente no idioma para conseguir entender alguma coisa. Se você não está entendendo nada, eles não vão ajudar. Então, se você está nessa fase que você ainda não tem vocabulário e conhecimento suficiente, mas quer trabalhar o listening, uma boa maneira é auxiliar o listening com ajuda visual. Então, você ter algum vídeo, alguma coisa que mostre, que tenha um contexto, que ajude você a entender, mesmo você não tendo aquele vocabulário para entender tudo que está sendo dito. Isso ajuda a tornar o listening compreensível, mesmo que você não tenha o vocabulário ainda para entender. Na minha situação, o que aconteceu? Como eu estava vendo o que a professora estava fazendo, eu estava copiando e associando as palavras que ela estava falando com os movimentos. Então, mesmo sem querer, eu acabei aprendendo algumas palavras de grego. Eu não estou tentando aprender o idioma, só estou indo para aula de yoga, mas estou conseguindo aprender algumas palavras. Por exemplo, contar, porque ela conta o tempo que tem que ficar em cada pose. Ou palavras, as costas ou ombros, ela fala muito essas palavras, então comecei a associar e aprender essas palavras em grego, mesmo sem querer, só por associação com a imagem, com o visual. Ter associação do idioma com a imagem ajuda muito a tornar mais compreensível. Não é um processo rápido, você não vai conseguir entender de primeira, então não adianta se frustrar, porque você não vai entender só de olhar e já aprender a associar o idioma muito rápido, mas algumas palavras você vai conseguir aprender dessa forma. Mas agora, se eu tivesse escutado somente essa aula sem ver nada, eu não ia conseguir associar nenhuma palavra. Então, se eu estivesse ouvindo um podcast que guia yoga, que guia o que eu tenho que fazer em grego, eu não conseguiria ter aprendido nada, não conseguiria fazer nenhuma das poses, porque eu não teria a ajuda do visual. E isso aconteceu comigo em inglês também, porque quando eu comecei a fazer exercício, eu já falava inglês e eu procurei tutoriais, vídeos ensinando na internet em inglês. Então, muitos nomes de exercícios eu aprendi primeiro em inglês, eu não sabia os nomes em português. Então, por exemplo, esse exercício, eu vou botar uma imagem aqui. Eu aprendi que o nome era lunge, e quando eu fui pra academia no Brasil pela primeira vez, eles me deram uma lista com exercícios e tinha fundo. Eu não fazia ideia do que era fundo mesmo, eu já tendo feito, já conhecia o exercício, mas eu conhecia pelo nome em inglês, porque foi como eu ouvi primeiro e eu associei a imagem com o vocabulário, sem ter que traduzir do português, porque eu aprendi diretamente no idioma. Então, quando a gente está aprendendo idioma, a gente pode aprender novas palavras de duas maneiras. Com a tradução, que não tenho nada contra a tradução, tem até um vídeo de quando é bom ou não usar a tradução. Então, muitas das palavras iniciais a gente vai entender, vai aprender traduzindo do português, mas é possível aprender palavras que você nem sabe em português em novos idiomas, pela associação, pela imagem, pelo visual. Você vai aprendendo palavras novas sem ter associação com o português, também é possível. E outra lição importante que eu tirei dessa experiência é que não adianta se frustrar quando a gente não entende alguma coisa. Eu poderia ter saído da aula porque eu não entendia nada, eu não sabia nada que a professora estava falando, literalmente ela estava falando grego, e então eu não conseguiria entender, eu tinha que olhar para conseguir acompanhar. Mas se eu tivesse feito isso, eu teria perdido a aula e também não aprenderia grego, não ia mudar nada, eu ainda continuaria sem entender nada de grego. Assim como eu poderia ter feito com vários vídeos que eu assisti em inglês, em francês, em espanhol. Se eu tivesse fechado o vídeo porque eu não entendi e não assistido mais, eu não estaria entendendo hoje. Então, quando eu falo da importância de praticar com input compreensível, isso não quer dizer que você tem que entender 100% do que está sendo dito. Se você não está entendendo, é importante ter algum apoio visual ou da escrita, usando legendas para conseguir entender, porque se você não entende nada, isso não vai ajudar a você melhorar.
Isso até você construir vocabulário suficiente para conseguir praticar só com áudio. O que não dá para fazer é pular direto só para um áudio super avançado sem ter conhecimento e prática no idioma antes. Eu noto que muitas pessoas que são muito inteligentes em outras áreas e são iniciantes em inglês se frustram muito de assistir conteúdos mais bobos, mas você é iniciante em inglês, não tem como pular, não tem como começar assistindo uma palestra científica em inglês, você não vai entender. Então as pessoas se frustram muito de não conseguir entender, mas é claro, é um assunto novo, a gente não começa já no avançado. E não importa o quão inteligente você é sobre outro assunto, quando você começa um novo idioma, você começa do zero. Eu, por exemplo, eu falo 4 idiomas, estou aprendendo e tenho um nível mais ou menos em outros 2 idiomas. Mas isso não me ajudou em nada a entender grego, porque são idiomas de famílias totalmente diferentes, são assuntos totalmente diferentes, e não é porque eu falo o idioma que eu não vou começar o outro do zero. Quando eu comecei a aprender alemão, eu lembro de ter visto um vídeo de 5 minutos mais ou menos da Peppa Pig, e eu só entendi 2 frases do vídeo inteiro. E eu poderia ter me frustrado, eu não entendo nada de alemão, mesmo sendo Peppa Pig, eu não vou conseguir aprender, fechado o vídeo e não ter visto mais. Mas ao contrário, eu fiquei super feliz, eu consegui entender 2 frases de alemão. Se fosse um tempo atrás, eu não teria entendido nada, porque era um idioma novo. Então eu já tô entendendo, então eu sempre tento ver pelo lado positivo, o pouco que eu consigo entender eu fico feliz. E por isso eu continuei vendo e cada vez eu entendia mais frases e hoje eu consigo ver tranquilamente vídeos em alemão, de assuntos mais fáceis. Ainda não consigo ver uma palestra científica, por exemplo, em alemão, mas eu sei que um dia eu vou conseguir, porque eu continuo sempre ouvindo e aumentando o nível conforme eu vou aprendendo. Para melhorar o listening não tem muito segredo, é ouvir conteúdos compreensíveis e ter constância. E aumentando o nível de dificuldade com o tempo. Então, conforme você vai entendendo mais, você vai ouvindo assuntos mais avançados. Não adianta colocar algo no fundo sem prestar atenção e achar que isso é trabalhar o listening. Ah, vou arrumar a casa e botar um rádio se eu não entendo nada. Não vai estar ajudando em nada. Você precisa se concentrar e tentar entender para evoluir. Se inscreva no canal para aprender idioma sozinho. See you on Tuesday!